Olá pessoal, trabalharemos nesse momento a unidade 2 da nossa disciplina de linha de formação específica Gestão Municipal. Na unidade 2 trabalharemos com a temática Economia Solidária e Desenvolvimento Local, a prática dos empreendimentos econômicos solidários na região do Cariri Cearense, com a autoria de Medeiros e Cunha 2012. É uma unidade bastante interessante, pois trabalhar algumas experiências práticas da economia solidária vinculado ao desenvolvimento regional. O objetivo principal do texto de Medeiros e Cunha foi caracterizar o movimento da economia solidária na região do Cariri Cearense a partir de concepções de economia solidária e desenvolvimento local. Para isto, identificou-se os debates que caracterizam o campo da economia solidária, bem como as discussões em torno do desenvolvimento local, que pudessem formar um referencial coerente em termos dos dois elementos principais, princípios e métodos. Então, pessoal, esse artigo ele traz uma experiência prática do que foi desenvolvido nessa região do Cariri Cearense. É muito interessante porque trabalha aspectos da gestão municipal aliados ao desenvolvimento local e à economia solidária. Afinal, o que é economia solidária? A economia solidária é tida, assim, como uma relevante alternativa para a classe trabalhadora ante as alterações ocorridas no mundo do trabalho nos últimos anos. São milhares de organizações coletivas, organizadas sob formas de autogestão, que realizam atividades de produção de bens e de serviços, crédito e finanças solidárias, trocas, comércio e consumo solidário. Segundo aí Brasil 2009, página 64 do artigo de Cunha e Medeiros 2012. Então é uma definição clássica do que é economia solidária. E vejam bem, né? Ela é uma alternativa de trabalho e renda para uma fatia interessante de trabalhadores e da população brasileira. Porque ele, além de gerar emprego e gerar renda, ele também movimenta a economia local e regional de uma determinada região. Com isto, as mudanças do cenário implicaram também uma ressignificação de noções tradicionais de desenvolvimento, com a inclusão da perspectiva local. Esta inclusão acarreta em uma estratégia convergente que busca catalisar esforços no intuito de promover uma integração entre os diferentes poderes locais, regionais e nacionais, juntamente com uma participação efetiva da sociedade em seus diversos setores. Página 65. Então, pessoal, ele trabalha elementos não só de uma determinada organização popular, mas também trabalha o poder local e regional em busca de soluções, em busca de produtos e serviços que vão atender aquela economia e aquela população, seja do município ou seja da região. Existem diferentes abordagens sobre economia solidária. A economia solidária emerge como proposta de um outro modelo de regulação para os princípios econômicos que tem como cerne o homem humanizado, por meio de resgate dos valores da solidariedade, cooperação, democracia, respeito e transparência. Estes são fatores apontados como essenciais para a construção de uma nova realidade. Então, pessoal, essa ideia de trabalhar o resgate da cidadania dos participantes da economia solidária e ainda mais inserindo eles numa atividade econômica que trabalharão com produtos ou serviços para atender a parcela da população local ou regional. Então, o nosso estudo de caso, ele trabalha aí uma determinada região que é chamada do território do Cariri Cearense. É uma região que tem quase 900 mil habitantes, que abrange 28 municípios, uma região bastante expressiva. Os sujeitos da pesquisa são os empreendimentos econômicos solidários localizados naquela região. Segundo, então, o mapeamento de 2005 e 2007, no qual estão identificados 330 empreendimentos de economia solidária no território em estudo. Destaca-se que a pesquisa caracterizou-se como censitária, então foram tentados serem pesquisados todas as organizações, pois foi realizada na perspectiva de visitar todos os empreendimentos solidários já cadastrados naquele território, no período, bem como os novos que surgiram desde então. A pesquisa, então, foi classificada como explicativa e quantitativa. O questionário utilizado na pesquisa foi desenvolvido pelo Senais para o mapeamento da economia solidária em 2009, e este questionário possui um total de 171 questões,
e foi dividido em 4 sessões. Desde a caracterização dos respondentes, né, até questões referentes ao empreendimento da economia solidária, que produtos e serviços, a questão do emprego, da renda e a emancipação deles enquanto classe trabalhadora. O estudo também foi desenvolvido no ano de 2010 e 2011. Entre os resultados encontrados, podemos destacar alguns que são de extrema importância. Em relação às formas de organização, foram identificadas associações, cooperativas e também grupos informais, refletindo, então, uma característica observada de forma geral no Brasil. Os empreendimentos de economia solidária da região do Cariri estão, em sua maioria, organizados sob a forma de associação, correspondendo a um total de 98% dos empreendimentos mapeados. Então, a maioria absoluta, então, foi de associações. Quanto à área de atuação, 83% dos empreendimentos atuam exclusivamente na área rural, que é a característica regional do Cariri cearense, seguido de 11% que atuam exclusivamente na zona urbana e 6% com atuação em ambas as áreas, urbana e rural. Outros resultados também podemos destacar, como, por exemplo, uma das principais dificuldades dos empreendimentos diz respeito à superação da escala local, uma vez que o principal mercado atendido é o município onde ele está localizado, 39% dos empreendimentos, seguido de bairro e comunidade, 27%. Uma segunda se refere à participação dos empreendimentos em redes de consumo, comercialização ou produção, que é de apenas 11%, podendo ser ampliado, então. Obteve sobra de recursos em 68% dos empreendimentos, com apenas 7% oferindo prejuízos, e somente 27% remuneraram os seus sócios trabalhadores. Isso pode ser explicado, por um lado, pela motivação de criação desses empreendimentos, posto que 55% dos sócios, a retirada obtida no empreendimento é apenas uma complementação da sua renda principal. Por outro lado, né, existiram empreendimentos que não realizam atividade de comercialização ou de produção de forma coletiva, e sim, tão somente atividade de consumo ou utilização de infraestrutura comunitária entre os participantes da associação. Entre outros resultados, podemos também destacar a melhoria da qualidade dos produtos e serviços, né, em vários casos, dos empreendimentos de economia solidária, e também metade dos 63 empreendimentos que geraram algum resíduo, né, trataram, seja no reaproveitamento no próprio empreendimento, ou vendendo ou doando para outras entidades aproveitarem, ou ainda destinando para a coleta seletiva. Então, com toda uma preocupação aí da sustentabilidade e também da destinação dos resíduos da produção ou da prestação de serviços. A questão central, né, se relaciona às principais atividades realizadas nos empreendimentos de economia solidária, né? As principais ações desta natureza estão relacionadas à produção, 32%, uso de infraestrutura, 25%, comercialização, 18%, prestação de serviço, 11%, e consumo, 10%. Constatou-se também uma parcela muito reduzida de atividades relacionadas à troca de produtos e serviços, poupança ou serviços de créditos coletivos. Outro dado revelado que merece destaque refere-se ao tempo em que os coordenadores ou presidentes estão exercendo essa função. Observou-se a incidência de 7% dos empreendimentos de economia solidária pesquisados, em que o presidente e o coordenador não exercem a função no período entre 6 e 10 anos, 10% de 4 a 6 anos e 32% de 2 a 4 anos. Ou seja, né, eles estão administrando como presidentes ou como coordenadores num período curto de tempo. Quase metade dos empreendimentos investigados recebeu algum tipo de assessoria, assistência técnica ou capacitação de algum organismo de assistência ou de consultoria, principalmente ligado ao Sistema S, que a gente pode destacar aí o Senar, o Sebrae e outras organizações do Sistema S. Como considerações finais, então, dessa pesquisa, podemos identificar a aderência da prática em relação às referências são parciais. Na dimensão econômica, percebe-se que a maior dificuldade dos empreendimentos é na aplicação
da sua escala, no sentido de superar a dimensão local ao lado da dificuldade de se articular em rede e de obter um nível de renda elevado, apesar de atender às expectativas com relação à sobra de recursos. Já na dimensão comunitária, se observa a articulação com a comunidade por meio de suas ações sociais, embora deve ser avaliada ainda a questão da internalização das demandas da sociedade nos empreendimentos. Na dimensão política, a questão da coletivização das atividades se destaca, apesar de serem feitas ressalvas no que diz respeito à baixa rotatividade das posições de gestão. E na dimensão institucional, há uma incidência relativamente alta de apoios, embora seja preciso avaliar com mais detalhes a natureza e o método de ações destes. Ou seja, essas organizações deram um passo importante para serem chamadas de empreendimentos de economia solidária, mas eles precisam ainda amadurecer e melhorar suas formas de gestão e principalmente a questão da comercialização dos seus produtos e serviços, não só na esfera local, do bairro, da cidade, mas também expandir isso para outras regiões. E também se preocupar sempre em agregar valor para poderem ter um maior valor agregado no produto ou serviço vendido, comercializado. Ou seja, gerar mais riqueza, né, para todos, né, envolvidos nesse processo, para todos os trabalhadores e também para a administração dos empreendimentos de economia solidária. Então, os passos dados foram importantes, mas ainda tem muito para se fazer e para se aperfeiçoar. Esse artigo traz uma experiência muito interessante da região cariri-cearense, que pode ser transportado para todos os municípios nos quais estão assistindo essa videoaula e principalmente para os alunos, enquanto gestores e administradores públicos, no fomento então de políticas públicas municipais para apoiar e sustentar os empreendimentos de economia solidária na perspectiva local e também regional. Ok, pessoal? Até a próxima.